Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um pensamento do dia? Tenha prazer em se chegar a Deus. Deus quer trazer leveza na sua vida, para a sua alma. Tudo o que você precisa está na presença de Deus. Por isso que quando a gente se aproxima do Senhor, alcançamos a tranquilidade que o nosso espírito necessita. Aqui no livro de Salmos 34, 18, está escrito assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqui a gente percebe que Deus, ele se propõe em te ajudar. Deus não renega ajuda a ninguém, mas por muitas vezes a gente comete o erro de tomar as nossas próprias decisões. Por isso que sofremos consequências de coisas que agimos por impulso lá atrás. Por isso que quando a gente entende que precisamos da orientação de Deus sobre a nossa vida, a gente reconhece de que Ele fará por nós tudo aquilo que é bom, porque Deus, Ele tem bons olhos para conosco, Ele ama a gente. Então, quando você entende isto, você compreende que não existe aflição que possa te derrubar. Deus, Ele quer estar perto de você o tempo todo. O Senhor, Ele não lança fora os que dele se aproximam. Sabe, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente começa até mesmo a exercer uma dependência vinda dele para conosco. Porque talvez você está vivendo uma situação que você é dependente de pessoas. Talvez você é dependente de um sentimento, disso, daquilo, eu não sei. Mas quando a gente depende de Deus, a gente simplesmente deixa tudo nas mãos dele. A gente sabe que ele vai nos ajudar. Talvez você está tão cansado, com tantas coisas para resolver, você não consegue pensar em uma maneira de sair dessa situação. Eu quero estimular você a se apresentar para Deus, a se aproximar dele, porque Deus, ele tem prazer quando a gente se aproxima dele. Quando você se aproxima do Senhor por livre e espontânea vontade, isso comove o coração de Deus. Olha só o que está escrito no livro de Isaías 26:3. Está escrito assim: o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, a gente vê desde o início da palavra, de Gênesis, Apocalipse, existe várias vezes a citação da palavra confiança, confiar no Senhor. Se a gente vê que por muitas vezes Deus e o Senhor Jesus nos incentiva a confiar, significa que um passo de um bom relacionamento saudável, ela precisa ter confiança, ela precisa ter fidelidade, para que tudo vá bem. Deus não deixará com que os seus inimigos se gloriem diante de ti. Deus coloca limite nos seus inimigos. Por isso, não tenha medo, não entre em desespero. Talvez a situação que você está passando é totalmente desconfortável para você. Mas para Deus não há nada impossível. Só que uma das coisas importantes quando os problemas se levantam contra nós é que precisamos imediatamente orar a Deus. Pedir ao Senhor ajuda mediante aquilo que estamos enfrentando. Nunca receba um problema de qualquer jeito ou no estado que você está. Você combate os problemas apresentando ele a Deus, porque então você não começa mais a lutar sozinho, mas você começa a lutar junto com a presença de Deus. Então você vai para a batalha com muito mais segurança. Deus dará os armamentos certos para você vencer os seus problemas.
Por isso que uma oração, ela tem um poder muito influenciador, tanto para você quanto para a circunstância ao seu derredor. Precisamos saber alinhar e nos concentrar na presença de Deus, na palavra de Deus. Olha só, quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais a gente vai conhecer os pensamentos de Deus. Muito mais Deus vai nos ensinar, vai nos capacitar, pois essa é a intenção de Deus para conosco. Deus quer que venhamos ter uma força maior. Deus quer disciplinar o nosso espírito para que possamos estar firmes e fortes, para que venhamos estar irrepreensíveis diante dos problemas e das coisas. Sabe, Deus tem um plano tão maravilhoso para a sua vida, que com sinceridade basta apenas você acreditar. Deus tem um propósito para você, para a sua família, para a sua história. O Senhor, Ele não lança fora aqueles que se aproximam dEle. Então, se você se aproximar, você não será rejeitado. Talvez você foi rejeitado por pessoas aí fora, por uma oportunidade, mas Deus é a oportunidade que qualquer ser humano precisa ou necessita. Por isso, não tenha medo de se aproximar. Não espere o problema fazer você se aproximar de Deus. Olha só que interessante o que está escrito no livro de Provérbios 24, versículo 10. Está escrito assim, isso é muito importante, não se deixe levar pelo problema. Olha só o que está escrito. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha só o poder dessa mensagem. Se você se mostrar frouxo, fraco, desnutrido, você simplesmente não terá condições de combater a angústia ou os problemas. Por isso que está escrito também no livro de Neemias, Deus ele fala assim: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você sabia que quanto a gente reage com uma positividade, com uma coragem, com a força do Espírito que habita em nós, a gente quebra o mal já pela raiz. Sabe aquele impacto quando vê uma situação difícil sobre você e você, em vez de se deixar levar ou deixar nutrir aquela coisa ruim, você simplesmente combate o problema, os sinais, os sintomas do problema com alegria, buscando a Deus, orando a Deus. Por isso que Deus ele quer nos incentivar a buscá-lo mais. Quanto mais a gente busca, mais a gente descobre que temos força o suficiente, de que podemos enfrentar os nossos problemas, que podemos nos encorajar. Somos mais do que vitoriosos. Jesus garantiu a nossa salvação. Por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês. Tenha prazer de se achegar a Deus, tenha prazer de falar com Deus todo dia, tenha prazer de desejar a Deus um bom dia. Sabe, quanto mais a gente conversa com Deus, mais a gente se alinha, mais a gente se sente nutrido pelo amor dele para conosco. Sabe, com Deus você o ama e você se sente amado. É um amor que não tem medidas. Por isso, se envolva com Deus. Se envolva. Não existe felicidade fora da presença de Deus, porque Deus é a própria essência da felicidade. Se envolva nos planos de Deus. Sabe, eu não sei o que você projetou na sua vida para fazer hoje, mas se você quiser se lançar na presença de Deus, abra mão da sua vontade hoje de fazer alguma coisa para simplesmente dar mais atenção para Deus, através de uma oração, de uma meditação na palavra. Quanto mais você se interessa por Deus, mais Ele se alegra. Qual é o pai que não vai se alegrar quando o filho sente vontade, sente prazer de estar ao lado? Por isso, busque ao Senhor, porque Ele não lança fora ninguém que se aproxima dEle. Se envolva na presença dEle e seja uma pessoa iluminada. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.